E estamos lá. E na sua companhia sempre que nos motiva. Hoje vamos atender sugestão de pauta da amiga Rita Torres. Você também manda a sua sugestão, a gente vai atrás dos profissionais que podem desenvolver os temas que vocês gostariam de que nós aqui abordássemos. Vamos abordar o isolamento imposto pela Covid e suas consequências para o emocional das pessoas. Comecemos apontando se teve algum lado bom e o que foi prejudicial no convívio das pessoas e seus hábitos diários nesse isolamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, pela oportunidade de estar com você, que é uma pessoa, um profissional que eu admiro bastante, que eu tenho orgulho de ter participado, também com toda aquela sua atuação nas escolas regionais, Trouxemos, inclusive, professores lá no meu centro. Pois é. Participamos daqueles encontros graciosamente, também. Gente, olha que bacana. Então... Depois aquele encontro bacana também na instituição ensino, envolvendo escolas estaduais, municipais, particulares, exatamente, de Bauru e região. Olha quanta coisa boa para recordar, rapaz? É verdade. Como é gostoso a gente ter legado. São coisas que nos edificam. Não, com certeza. Não é verdade? Então, agora quanto ao isolamento social imposto, certo. Eu quero primeiro enfatizar, acho que você usou o termo muito bem colocado, que é o imposto. Infelizmente. É o imposto, Então é uma coisa compulsória, é uma coisa que nos pegou sem saber realmente do que se tratava, e principalmente porque também as informações sempre foram, no início principalmente, muito contraditórias, com muitas polêmicas e, além de tudo, com muitas intenções, tanto positivas quanto negativas, como a gente vê. Olhando pelo lado da imposição, o ser humano, ele é um ser humano livre. Nós nascemos para cuidar da nossa vida, da nossa preservação, de forma que a gente possa ser feliz. Então, isso está no nosso DNA. E isso significa, vamos para frente. Aí chega a pandemia e ela diz assim, pare aí, porque ir para frente agora é ir de encontro ao perigo. Então isso fez com que muitas pessoas tivessem que desenvolver, para aqueles que são mais compreensivos, pacientes, tolerantes, conscientes, fez com que eles, mesmo entendendo que não gostavam da situação, teriam que reconhecer e aceitar a realidade que estava aí, sem negação e sem imunização cognitiva, de modo a que pudessem olhar, dentro do possível, a que tamanho a pandemia estava naquele momento. E a gente observa que essas pessoas, elas tratam com a pandemia, não do futuro, mas com a pandemia do presente. Porque você trabalhando com a pandemia do presente, você está preservando a sua possibilidade de ter um futuro melhor junto com os seus. Então, para essas pessoas, a evolução emocional foi muito grande. Ontem mesmo estive conversando com uma pessoa que estava me dizendo, que a pandemia foi uma graça de Deus, porque ela estava numa correria tão grande que já estava entrando num estresse mental sem perceber. Coisas do hábito do dia a dia, que nós acabamos automaticamente, compulsoriamente, nos comportando. Então, para ela estava me dizendo assim, hoje eu ampliei o meu autoconhecimento. Hoje eu sei que a pandemia, ela não depende de mim especificamente, como se fosse aquele administrador que fala, continua. Ela diz, eu tenho consciência de que eu não tenho esse poder de mudar ou acabar com a pandemia, mas eu posso colaborar para que os efeitos dela sejam cada vez minimizados a ponto de eu consiga viver o meu dia feliz, dormir feliz, sabendo que eu estou me cuidando e as pessoas que eu amo também. Por esse lado, houve isso. Também
quando você fala sobre se houve aspectos não positivos, a gente encontrou também pessoas passando já por dificuldades emocionais, já por dificuldades econômicas, né? E isso fez com que elas, além de já ter um déficit X, passaram a ter um déficit X. Então, emocionalmente, para uma coisa que é imprevista, é muito difícil para a pessoa que já está instável, para que ela consiga esse equilíbrio. Né? Eu não sei, você que está nos ouvindo aí, o quanto você se identifica com o que eu estou dizendo. Mas o que eu posso lhe dizer com toda a certeza, se você está vivendo um momento de instabilidade, não viva esse momento sozinho. Compartilhe. Compartilhe. Não significa que as pessoas vão te salvar, mas é que a sua energia, na medida que você compartilha, ela se libera, ela se liberta. E você acaba ficando uma pessoa com uma imunidade legal, sem cair num estresse ou numa depressão de uma hora para outra. Então, bem resumido, pessoas estáveis, pessoas instáveis. Na sua opinião, como psicólogo cognitivo, houve falta de um planejamento para a população, essa nova situação? Em outras palavras, fugindo um pouco de sua área, houve exageros que chegou a afetar e vem afetando a economia brasileira, além do emocional pessoal, o coletivo também foi afetado? Porque há uma máxima que diz que o ser humano foi feito para viver em grupo. Exatamente. E não viver sozinho. Agora, precisaríamos definir operacionalmente o que é esse sozinho e o que é esse coletivo. Se sou eu, minha esposa, meus filhos, se isso é um coletivo ou se isso é um sozinho. Ou se é com os meus irmãos, com os meus vizinhos, com o comerciante, o industrial, o participante do credo que pratico, enfim. E complementaria perguntando o seguinte: houve aumento de doenças como estresse e depressão, independente de idade? Ou alguma idade foi afetada mais que a outra? E as crianças e o despreparo dos pais para fazer o papel do professor em casa, que danos trouxeram? Em primeiro lugar, quando você fala sobre o planejamento, né, planejamento dos nossos administradores de Estado... Perdão, o planejamento que me refiro é o seguinte: nós temos que trabalhar preventivamente. Esse planejamento é isso, preventivamente. Exatamente. Nós estamos passando um problema sério de água aqui em Bauru. Houve alguma prevenção de 10, 12 governos anteriores em relação a esse pânico que nós estamos vivendo hoje? Não houve. E era uma coisa que nós conhecíamos. Esse vírus, ele apareceu. Agora, como ele apareceu, nós teríamos que ter prevenido, planejado, se aparecesse. Nunca vai aparecer. Deus seja louvado. Apareceu. Então vamos agir assim, 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 assim. É nesse sentido que estou te fazendo a pergunta. Sim, mas a gente como tem psicólogo que trabalha com a força do pensamento. Isso. Em primeiro lugar, a gente tem que perceber o seguinte, né? Por mais que a gente tenha que estar preparado ou se preparando para agir preventivamente, os imprevistos, como esses que vieram, eles fizeram com que as pessoas ficassem muito perdidas, né? Nós vemos infectologistas, nós vemos profissionais da saúde se colocando e afirmando isso. O quanto se contradizendo, inclusive. Mas o quanto para eles mesmos, né? O que é isso? É invisível? Como é que enxerga? Ele anda? Ele vai até você? Não, ele é estático. Só que ele é estático e já fez quase 170 mil mortes. O número de óbitos de ontem para hoje foi de 500. Mas você não acredita que esses números, correspondendo a outras doenças e correspondendo a outras
casualidades, como acidente de trânsito, por exemplo, elas não ficam bem próximas e não dá-se a impressão de que se quer valorizar essa perda. Perda é sempre perda, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém está defendendo aqui uma coisa indefensável. Mas é nesse sentido que eu digo, poxa, você liga a uma mídia, seja ela a espécie que for, poxa, só fala disso. Mas se nós pegarmos um pouco antes da pandemia, você não acha que a própria mídia nossa já havia uma característica do sensacionalismo? Do vende, do lucro? Mas não é momento de um despertar para a população? Exatamente. Para que a gente isso atrasou. Isso atrasou o amadurecimento, o engajamento nas questões. E aqui, sem querer sacrificar ninguém, nós podemos falar de políticos que jogaram contra, de políticos que começaram a ser condescendentes demais e passar a mão, como se dissesse assim, olha, você não tem poder nenhum de tentar se controlar, então você fica quietinho na tua casa. E eu acho que isso esquecendo Constituição, esquecendo regras, normas que sempre fizeram com que nós traçássemos e esquecendo de um fator importante, inclusive quando a gente fala aqui do povo brasileiro, que queira ou não, ingênuos ou não, existe comprovadamente um poder de superação muito grande, uma vontade pela vida, né? Uma alegria, e tudo isso, de certa forma, passou a ficar como algo que deveria ser estudado, esperado respostas, e as incertezas, mas num certo momento acreditando que seriam sim protegidos. E que começou a acontecer quando aumentou o número de casos, quando aumentou o número de morte. Começou para algumas pessoas a virem pensamentos de que estamos totalmente desprotegidos, o que é uma catastrofização e que não condiz com a realidade. Então, a grande dificuldade nesse momento é você não ser 8 e nem 80. É como você disse, né? Como que fica o meu relacionamento? Sou eu, minha esposa, meu filho, meus parentes, meus amigos. Eu acho que isso é um lado da moeda, né? Como envolve aí o seu relacionamento com você mesmo, como a gente falou. Perfeito. No entanto, por outro lado, é preciso a gente ter uma percepção mais aberta e enxergar que a gente está vivendo num mundo onde tem várias pessoas, onde tem influências climáticas e outras tantas outras coisas. Quer dizer, nós precisamos cuidar com sustentabilidade do local que nós moramos, do local que nós vivemos, com quem vivemos, sejam conhecidos ou não. Existe uma coisa que é o elo afetivo, que é a amabilidade, que é uma relação interpessoal com pessoas que você conhece, com pessoas que você torce, com pessoas que te amam também. Mas existe um outro lado chamado empatia, consciência de que eu convivo com pessoas com equanimidade, entendendo que essas pessoas, mesmo que eu não conheça, têm sim o seu valor. E isso é muito importante da gente estar colocando aqui, como você falou, um cuida do outro. Perfeitamente. Então, um cuida do outro. E o que a gente observa? Né? Do mesmo jeito que pegou pessoas que tinham medo de mexer nos instrumentos, né? Pessoas aí com 50, 60, 70, né? Que não mexiam no celular, não queriam saber. Nunca vou aprender. E evoluíram até os celulares agora para poder... Exatamente. Ó, evoluiu isso, houve um incentivo também de mídia nesse sentido, né? De perca o medo, né? Desenvolva, crie, perceba, se conscientize dos seus potenciais, os quais muitas vezes você não conhece, a não ser que você se permita vivenciar uma experiência. E não vender de jeito nenhum, a preço nenhum para ONGs falsas, fajutas, a riqueza que o Brasil tem, né?
Exatamente. Porque o Brasil é rico e pobre ao mesmo tempo porque não sabe aproveitar a sua riqueza. Exatamente. Mas eu queria aproveitar essa deixa aqui, porque senão vai estourar o tempo. Nós mesmos, e na fé que trazemos dentro de nós, em nossas atitudes, nós temos uma mensagem psicografada, que é a colaboração do Antoninho, que é muito interessante a gente ouvi-la. Ela tem, se eu não me engano, acho que uns 5 minutos. Mas ouça, porque está bem dentro do que nós estamos falando aqui. Queridos, tempos difíceis e não serão breves, mas não se desesperem. É uma longa tempestade que antecede o mais belo tempo que já viram. Como qualquer mudança, essa precisa remexer tudo, tirar tudo do fundo, sacudir, limpar. Durante o processo, principalmente para os envolvidos, parece que a água do rio da vida está tão suja que jamais a virão límpida novamente. Mas faz parte do processo de limpeza. Se acalmem e tenham fé. É só um processo que um dia será completo e aí sim, vocês mesmos poderão usufruir dos resultados, em especial aqueles que ajudaram no trabalho para chegar ao feliz fim. Os que têm fé e entendimento, que podem vislumbrar o que está ocorrendo, passam por tudo com muito mais força, sabendo que trata-se apenas de uma fase, uma grande e feliz oportunidade, uma verdadeira bênção. Aos que percebem, ao invés do medo ou revolta, surge a gratidão pelo presente de estar vivenciando essa linda transformação, podendo ser útil através da caridade, da ajuda ao próximo, seja ela de qual tipo for. Ajudar não trata-se apenas de assistência financeira. Que grande engano! Caridade pode e deve ser feita de outras tantas formas. Vocês espíritas não só deviam sabê-las, como praticá-las à exaustão. Um sorriso a um desconhecido de olhar triste, uma palavra de consolo a um desesperado, paciência com os que ainda não entendem, pensamentos bons direcionados a um irmão que precisa, uma oração, trabalho espiritual, tudo isso e muito, muito mais é sim a expressão real da prática do bem. Apenas façam. São vocês que devem começar. Não se irritem, respirem, engulam as palavras rudes, não as profira para quem quer que seja, mesmo que no seu curto entendimento esse ser as mereça. Palavras rudes são veneno, no pior do tipo, para os que escutam, mas principalmente para a sua própria alma. Não se intoxique assim. Quando da sua boca não saírem mais qualquer palavra de ofensa para alguém ou de alguém, comece a trabalhar seu pensamento. Faça o mesmo com ele. Não se permite julgar, agredir, ofender quem quer que seja, nem em pensamento. Quando conseguirem, não só vocês, mas todo o planeta estará pronto para ser um lugar de felicidade e regeneração. A responsabilidade é sim de cada um de vocês. Não se preocupe com o que os outros fazem de errado. Busque você a perfeição, e isso inclui ser paciente e bom com os que ainda não chegaram lá, independentemente do que eles vos fizerem. Os maus não existem. São apenas seres desprovidos de entendimento, de consciência, e não há criatura que um dia não chegará lá. A lei do progresso é imbatível. Ao invés de repreender os que ainda não chegaram, se sinta na obrigação de ajudar, mesmo que de longe, mesmo que só com seu pensamento e desejo que esse irmão consiga. Seu pensamento tem um poder tão imenso que vocês são como crianças com armas nas mãos. Não compreendem o tamanho da força de tudo que pensam. É quase como uma ação real, como fazer aquilo acontecer. Tudo é energia e é ela que rege o universo. Pensar
é fazer sua energia transformar seus desejos em ação. Não reverberem pensamentos trágicos. Não ressoem medo. Não use seus pensamentos contra vocês, nem contra outrem. Façam deles seus aliados no bem. Sejam positivos, tenham fé. Seu pensamento cria o melhor cenário que puder, o tempo todo, sempre para você e para os outros também. Só o bem é capaz de levá-los onde desejam estar. O bem genuíno, real, de amor puro. O almejem, se esforcem até alcançá-lo, e ele se transformará em realidade. Que o nosso bom Deus os abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, Filho e o Espírito Santo. Psicografia é recebida no Centro Espírita Emmanuel, em 27/7/2020. Eu acho que está bem dentro do que a gente está falando. E não é de agora, hein? Não. Foi antes da pandemia. Antes, né? Antes da pandemia. Ou seja, né? Essa psicografia, ela veio antes da pandemia. Mas veja que certas coisas, e é uma elas mensagem, estão programadas. Além de ser uma mensagem linda, de esperança, também é uma mensagem muito realista, considerando que nós temos sim nossas fragilidades, mas podemos superar e podemos nos transcender, né? Então, esse vídeo, ele traz isso para nós e nos diz: quem é você? Arnaldo, uma das saídas dessa situação que nos colocaram foi o uso da tecnologia e seus aplicativos. Isso. Como o uso de chamadas de vídeos e lives, essas adaptações que você já se referiu, essa atitude. Mas agora, essa atitude em excesso pelas circunstâncias que passamos, até onde pode nos ajudar e qual o limite que pode viciar as pessoas que usam desses artifícios? Antes dessa pandemia, já tinha gente viciada no uso desse tipo de tecnologia. E agora? O grande diferencial é a pessoa que vai fazer uma live. Eu fiz mais de 18 lives, né, com profissionais, todos falando sobre pandemia, né? E que tem lá no meu canal, @ArnaldoVicenteAti, no Instagram, está tudo lá no IGVT, né? E sempre antes de fazer qualquer coisa, qual é o meu objetivo? O que eu quero ganhar? O que eu quero alcançar com isso? O que eu quero beneficiar outras pessoas? Então, se tem um objetivo, tem um corpo, tem uma motivação e tem também a possibilidade de uma transformação. No entanto, nós estamos vendo pessoas que estão fazendo movimentos dentro dessa área muito mais por compulsão ou muito mais por benefício próprio e para autopromoção. E isso está totalmente equivocado, porque não traz crescimento nem para a própria pessoa e muito menos para as outras pessoas. Perfeito. Eu gostaria de lembrar que, embora a gente não coloque no ar, porque vocês já estão acostumados, mas nós temos uma pessoa voluntária que fez como eu poderia me expressar? Um vídeo que, baseado num livro que ela mesma escreveu, um áudio-vídeo, né? Falando sobre Santa Rita. Todo dia 22 ela coloca um pedacinho, um trechozinho. E com o vídeo ela teve a oportunidade de ampliar o livro, sem repetir o livro. Isso que é gostoso. Quer dizer, então que o livro em papel complementa o áudio-vídeo. E ela tem também o uso do xadrez como uma opção para a gente poder passar o tempo de uma forma positiva, em vez de ficar só naqueles joguinhos viciantes que os instrumentos trazem. Ela tem também aí, não para competição, se ela vai ter campeã bauruense e tal, mas para um passatempo mesmo. Você acha que o xadrez ajuda nesse momento que estamos atravessando?
Sim, eu adoro jogar xadrez, vamos deixar bem claro. Aí, né? ó. Então precisa entrar. É Van Valéria San. Valéria A San. Valéria San. Isso. Que bom, Valéria, que você Isso. está fazendo isso pelo bem-estar. É. Porque o xadrez, ele faz com que você tenha uma atitude voltada e vivenciada no presente. E quando você está concentrado naquela jogada, você não está com a possibilidade ali de ficar ansioso, especulando o futuro, né? Porque você tem que esperar o movimento do seu parceiro, senão não dá para você fazer exatamente o melhor movimento depois. E também te livra de você ficar ruminando o seu passado. Nós chamamos disto, né, de uma atitude mindfulness, né? Se você pegar pela palavra mindfulness, você vai ver que o que você está fazendo é puro mindfulness. Significa, a pessoa está num estado de consciência plena. Todo o estresse sai. Que maravilha. Principalmente se não for a nível competitivo. Preferencialmente. O emocional, ele precisa do presencial? Essa é a receita antidepressão, anti-irritação e anti-ansiedade e anti-transtornos de vida, né? Você poder, eu digo para os meus pacientes assim, uma pessoa ansiosa, ela faz assim, ó, ela faz uma tarefa e pula para outra. Depois ela pula para outra, depois ela pula para outra, no final do dia ela tem a sensação que ela não fez nada, porque ela não sentiu o quê? Felicidade. Então, o que eu recomendo? Quando você faz uma tarefa, né, porque às vezes a sua meta ela envolve vários passos. Então, quando você faz um passo, bate no peito e diz, puxa, que bom, que gostoso que eu consegui fazer. Né? Eu sou realmente uma pessoa capaz. Não interessa se é pouco, se é muito, mas esse seu contato com você, na hora que você desenvolveu algo, ele vai fazer com que você vá desenvolvendo crenças libertadoras contra as crenças de incapacidade que acabam gerando para nós uma distorção e fazendo uma conclusão de que nós somos uma pessoa que não consegue fazer nada, né? Então, ó, que pena. Olha aqui, ó. Que pena que o nosso tempo já está estourado. Não está nem estourando, já está estourado. E eu quero agradecer bastante a sua presença, os seus esclarecimentos, a sua forma fácil de expor as coisas para a gente, né? E queremos agradecer a sua presença, a presença da Ana, a presença dos nossos internautas, dos nossos parceiros e até!